Boa noite. Alagamentos, lama, metrô parado. Você vai ver onde mais choveu no estado e qual a previsão para os próximos dias. Sem atendimento no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural. Médicos entram em greve por falta de estrutura. Um estudante de 17 anos morre depois de um acidente com quadriciclo na Praia de Carneiros, no litoral sul do estado. Na região metropolitana, a liminar da Justiça adia nova eleição de mesa diretora na Câmara de Vereadores de Camaragibe. E a importância de uma boa pesquisa na hora de comprar o material escolar. Os produtos estão mais caros esse ano. A chuva forte que atinge o estado desde o fim de semana se repetiu hoje. Rios e canais transbordaram e a água invadiu casas. Nas ruas, trânsito travado e o metrô ficou sem funcionar. Em Olinda, na região metropolitana, esta casa foi parcialmente destruída no deslizamento de uma barreira na Rua da Mata, bairro de Sapucaia. O vídeo mostra como ficou o local momentos depois do deslizamento. Ninguém se feriu. No bairro de Aguazinha, a Avenida Senador Nilo de Souza Coelho alagou. E nós passamos por aqui, ó, como vocês estão vendo. Pelo canto, ou senão arrodeia. E mesmo arrodeando tá cheio de água. E como secar, fica lama. Dona Terezinha só não viu a água invadir a casa dela por causa de um batente na entrada. Fez aquela paredinha, não passa para dentro de casa. Aí aqui a gente tampa, fica somente a da chuva. Sempre chove, é a mesma coisa. Todo cuidado é pouco. Transtornos também na zona da mata do estado. Olha os carros como é que tá ali, ó, de água. Esses vídeos mostram que a água quase invade um comércio em Vitória de Santo Antão. Vicência registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas. Ruas alagadas e muita correnteza. Em Petrolina, no Sertão, os alagamentos não deixaram os moradores do bairro Dom Avelar saírem de casa. No Recife, da manhã de ontem até a manhã de hoje, choveu o esperado para o mês inteiro. O trânsito ficou travado em vários pontos da capital. Na Imbiribeira, uma árvore caiu em cima de um carro. A rua Sebastião Alves foi interditada. Na Avenida da Recuperação, em Dois Irmãos, os motoristas precisaram redobrar a atenção na pista alagada. Rios também encheram. O TGPO transbordou e inundou a rua João de Souza Campos. A correnteza chamou a atenção. Em Dois Unidos, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa que não conseguiu sair de casa. Ela passa bem. No mesmo bairro, o canal Rio Morno estava cheio. E moradores tiveram que passar a manhã limpando as casas cheias de lama depois da chuva. Agora que abaixou, né? Estamos agora tentando limpar, né? E tentar ver o que tenta cooperar dentro de casa, que acabou com tudo. Né? Só sabe que passa que mora aqui dentro. Que a gente não está aqui porque não quer, porque precisa. A senhora está desde que horas aqui tentando tirar a água e a lama que sobrou da sua casa? Da manhã, desde 4h30. Acabou com o meu guarda-roupa, acabou com o sofá, não é velhinho, mas serve, né? Raquel mora próximo ao rio Beberibe, que transbordou. A água invadiu a casa dela. Em 40 minutos já estava tudo cheio. Minha mãe está trabalhando e só estava eu e minha irmã em casa. Aí meu primo chegou para ajudar a gente, porque senão não tinha como. A forte chuva que caiu na região metropolitana hoje também teve impactos no transporte público. No metrô, a linha Sul e o ramal Camaragibe da linha Centro tiveram que paralisar as atividades. Uma dor de cabeça para mais de 110 mil passageiros. O ramal Jaboatão, da linha Centro, chegou a ser fechado de manhã, porque entrou água nos trilhos do trecho Cavaleiro-Coqueiral. Mas o trem voltou a funcionar depois de 40 minutos. Até o início da tarde, técnicos da CBTU ainda trabalhavam para restabelecer a circulação do ramal Camaragibe e da linha Sul. Enquanto isso, os passageiros precisaram se virar para chegar aos compromissos do dia. Eu vim de Jaboatão, estou indo para Antônio Falcão. Estou pegando um aplicativo. Aplicativo de moto aqui para ver se não chega tão tarde, né? Porque perder também o dia de trabalho, a gente como precisa também, né? Então a gente tem que ir trabalhar. Difícil, né? A CBTU informou que a linha sul do metrô voltou a funcionar. O ramal Camaragibe continua fechado.
Em vários municípios, o volume de chuva das últimas 48 horas ultrapassou a média prevista para todo o mês de janeiro. Olha só, no Recife, 160 milímetros, 55% a mais que a média mensal. A gente tem também Vicência, na Mata Norte, quase 112 milímetros nos últimos 2 dias, chegando perto de dobrar a média. Tamandaré, na Mata Sul, 104 milímetros, média de 79. Poção, no Agreste, 71 milímetros, 69% a mais que a média. E em Solidão, no Sertão, já choveu praticamente o dobro do previsto para janeiro. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Ao vivo, a repórter Luna Markman tem as informações. Oi, Luna, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você e a todos. Eu estou na sede da APAC junto com o Rony Guedes, que é meteorologista aqui da agência. Primeiro, para explicar por que está chovendo, porque no verão é comum chover, especialmente no sertão, mas não assim 3 dias seguidos. Boa noite. Boa noite. Geralmente é comum chover no sertão devido ao sistema vórtice ciclônico. Ele sempre ocorre entre dezembro e janeiro, todos os anos. Esse sistema que vocês estão vendo aqui em tela, ele foi se deslocando da região do sertão para o agreste, provocou bastante chuva na região de Garanhuns, por exemplo, e agora ele acabou provocando bastante chuva também no litoral, o que não é comum esse deslocamento. Só para a gente mostrar, o centro do vórtice, o sistema, é aquela bolinha verde, não é isso? Certo. O centro é onde você tem um movimento descendente que não provoca chuva. E na borda é onde tem um movimento ascendente que faz com que a chuva seja mais intensa. A nuvem provoque desenvolvimento vertical muito rápido. Ou seja, levanta o ar e a umidade junto, né? Isso, por isso que tem essa pancada em 2, 3 horas, rapidamente. E onde é que está chovendo agora? A gente tem aqui as imagens, Júnior. Está chovendo bem significativamente em toda a região do sertão de Moxotó e do sertão do Pajeú. A APAC já mandou um novo aviso meteorológico para lá. Nas últimas 3 horas, Igaraci, Ingazeira, Solidão, Tabira, choveu já 90 milímetros, o que é bem significativo. Chuvas acima de 30 milímetros, a gente já manda um aviso meteorológico. E qual é a previsão para os próximos dias? O próximo dia continue chovendo até amanhã em toda a região do sertão. E aí, a partir da quinta-feira, o tempo já fica tranquilo e comum aqui do litoral. Ok, muito obrigada, Rony, pelas informações. Mário. Vale o alerta para as pessoas se organizarem. Obrigado, Luna. A Agência Estadual de Meio Ambiente começou a retirada de um muro construído no Pontal de Maracaípe. Imagens do Globocop mostram o começo do trabalho de derrubada do muro. Nos últimos anos, o cercado se tornou uma polêmica. Os comerciantes da área reclamam que a circulação pelo local ficou mais difícil. De acordo com a CPRH, o muro tinha 576 metros e foi construído de forma irregular porque privatizava parte da praia. A construção do Muro de Coqueiros foi autorizada pela própria Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco em fevereiro de 2022. Em setembro de 2023, a permissão foi renovada por mais um ano, com a justificativa de que seria realizada uma manutenção na contenção. Após uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Agência Estadual de Meio Ambiente voltou atrás e determinou a retirada do muro. A CPRH justificou que o muro atrapalha o acesso à praia e que os responsáveis pela construção não cumpriram as regras acordadas. Em 23 de outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que o muro fosse derrubado. De acordo com o proprietário do terreno, a construção feita de coqueiros era para proteger a restinga da área de preservação ambiental de erosão. O empresário João Vitor Fragoso, dono do terreno, disse que a derrubada de 40 metros do muro aconteceu sem a apresentação de mandado, sem oficial de justiça e sem ordem judicial. Ele afirmou que o caso foi remetido à Justiça Federal e que no dia 9 o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a demolição imediata do muro seria desproporcional e irreversível e pediu uma perícia. Um estudante morreu depois de sofrer um acidente com um quadriciclo na Praia dos Carneiros, no litoral sul do estado. Essa notícia está aqui no G1, você pode acompanhar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela para acessar as informações. A vítima foi o jovem Rafael Monteiro Cavalcante de Melo, de 17 anos. Não há informações sobre como ele caiu do veículo. Rafael chegou a ser levado para o Hospital Português, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem.
O enterro foi no cemitério Morada da Paz, em Paulista. O jovem era torcedor do Náutico. O clube publicou uma nota de pesar. O Colégio Marista São Luís, onde o adolescente estudava, também lamentou a morte. A falta de materiais básicos e de condições de trabalho levou profissionais do Hospital Veterinário da Rural a paralisar as atividades. Nossa produção entrou no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco e teve acesso a imagens exclusivas. Na recepção principal, o ventilador está sem funcionar. Em frente a um dos consultórios, uma lâmpada pisca sem parar. Neste local, onde as pessoas esperam as consultas, o piso estava molhado. No ambulatório 4, espaço que os residentes podem usar para vários procedimentos, o armário está praticamente vazio. Na gaveta, só havia esse swab, uma espécie de haste flexível usada para fazer coleta de material biológico. Nesta outra gaveta, poucas seringas. Algumas até estão abertas. A sala onde deveriam ser feitas cirurgias de animais de grande porte está com infiltrações. Também havia goteiras. Nos corredores do hospital, mais problemas. Em alguns pontos, o teto está sem forro. No banheiro masculino, o mictório está quebrado. O setor de diagnóstico por imagem está fechado. Os equipamentos que serviriam para fazer exames de raio-x estão parados. De acordo com estudantes da graduação e veterinários, uma obra no local começou em dezembro de 2023 e deveria ter sido finalizada em maio de 2024. Mas até hoje, o espaço permanece fechado e não há sinal de conclusão da reforma. A difícil realidade do Hospital Veterinário da UFRPE motivou os médicos veterinários residentes a entrarem em estado de greve. Eles dizem que faltam insumos básicos para o atendimento e que muitas vezes os próprios tutores dos animais precisam fazer doações. Marcela é médica veterinária e está há 1 ano na residência. Ela disse que os veterinários já se reuniram várias vezes com a reitoria da Rural e não houve melhorias. O descaso com o hospital transformou atendimentos simples em um desafio. Agulha, seringa, gaze, luva, álcool, papel toalha, tudo que é necessário de básico que a gente precisa para fazer um bom atendimento, com higiene para os nossos pacientes, a gente está faltando no hospital. A gente consegue fazer o agendamento de cirurgias, mas por falta desses insumos, o tutor ele tem que trazer os materiais que são necessários para ser realizada a cirurgia e até mesmo algumas intervenções ambulatoriais. Rebeca é veterinária residente da área de anestesia e diz que faltam medicamentos para fazer os procedimentos com os animais. A nossa farmácia, no momento, só tem 2 fármacos, que é um agente inalatório, isoflurano, e o KCL, que é um agente para poder performar, então, a eutanásia. Nesse caso, a gente se vê numa situação muito complicada. Esta protetora de animais está praticamente todos os dias por aqui. Há 2 meses trouxe a cadela Rubi, que precisava fazer uma cirurgia para drenar um líquido do coração. Mas a falta de insumos atrasou o atendimento e a cachorra morreu. Tenho 120 animais dentro de uma residência e faço resgate de rua. Então aqui é a minha casa, eu preciso daqui constantemente. Se continuar assim, a gente não sabe como vai ser a vida dos protetores e a vida dos animais que estão botando os animais em risco. A Universidade Federal Rural disse que está com um processo de compra de insumos em andamento. Informou também que as obras do setor de imagem serão retomadas em breve, mas não deu prazo. E afirmou que vive uma realidade orçamentária deficitária, mas está trabalhando para resolver todas as questões. O Conselho Regional de Medicina deu detalhes sobre a investigação da morte da comerciante Adriana Barros Lima Laurentino, depois de um procedimento estético. Segundo o CREMEP, o médico Marcelo Vasconcelos não tem inscrição ativa em Pernambuco.
Ele tem 3 outros registros, ele tem no Ceará, em São Paulo e Rio de Janeiro, se eu não me engano. Mas aqui ele não tem, então ele deveria ter feito a solicitação aqui. Nós somos no nosso setor de registro, procuramos, não tem nenhum protocolo aberto de solicitação de registro aqui. Então ele realmente não fez, então ele está irregular por exercer a medicina no estado de Pernambuco sem fazer a solicitação de registro. A gente foi na clínica, a gente encontrou algumas irregularidades administrativas, locais, algumas faltas de equipamentos, algumas faltas de medicamentos lá. Essa investigação se inicia com a abertura de uma sindicância, onde a gente vai levantar a fiscalização que a gente fez, vai ser mandado uma comunicação para o médico que fez o procedimento, ele vai fazer uma manifestação escrita, vai ser mandada uma comunicação para o diretor da clínica, também vai fazer uma manifestação escrita, dizendo tudinho sobre o que aconteceu. A gente vai tentar contactar a família, vamos juntar todos esses dados numa câmara de sindicância, vai ser definido se há algum indício de irregularidade, se tem algum indício de infração ao Código de Ética Médica. Vai desde uma advertência até a perda do registro ético profissional. Bom, o médico Marcelo Vasconcelos disse que realizou um pedido de inscrição no CREMEP, mas não teve retorno, e que a morte da paciente não tem relação com o procedimento médico. No âmbito criminal, o caso é investigado pela Delegacia de Boa Viagem. Um pernambucano que atuava como delegado na Polícia Civil de São Paulo foi assassinado a tiros hoje pela manhã na zona sul da capital paulista. Josenildo Belarmino de Moura Júnior tinha 33 anos e estava na função havia 7 meses. O delegado pernambucano foi vítima de uma tentativa de assalto na Chácara Santo Antônio. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu. Josenildo Belarmino era natural de Xangrande, havia sido aprovado no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a morte e disse que o crime não ficará impune. A Câmara de Vereadores de Camaragibe ainda não tem mesa diretora. A nova eleição seria hoje, mas foi adiada. A Câmara Municipal de Camaragibe amanheceu cercada pela Guarda Municipal. Um reforço no dia em que uma sessão solene deveria eleger a mesa diretora da casa. Tarefa que os vereadores estão devendo desde o dia 1º de janeiro. Em vez de votação e posse dos vereadores, teve confusão, com Câmara trancada e guardas municipais usando spray de pimenta para dispersar parlamentares e eleitores. Paulo André, do PSB, foi o escolhido para presidir a casa, logo depois da posse do prefeito. Os 6 vereadores aliados do prefeito alegaram que a votação não teve o quórum de 2/3 dos 13 vereadores, como prevê o regimento interno. Coube à Justiça decidir que o vereador mais veterano, Geraldo Alves, no 3º mandato, seria o presidente interino da mesa. Ele conseguiu uma liminar, adiando a votação por mais 25 dias. Não dava para fazer uma eleição organizada, uma eleição com segurança que pudesse propor à população a segurança dos vereadores e que a gente tivesse uma eleição que pudesse ser transparente para poder a gente escolher a nova mesa diretora da Câmara. Na eleição que não houve, compareceram os 7 vereadores da oposição. Eles estavam inconformados com o adiamento da sessão. A convocação já tinha se dado por edital e através de convocação interna. E, de forma muito surpresa, o Tribunal de Justiça, através do presidente, dá uma liminar cancelando, fazendo com que a cidade fique no prejuízo. O cancelamento para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal foi comunicado aos vereadores por um grupo de WhatsApp ontem às 7h30 da noite, com o adiamento de uma obrigação dos vereadores prevista pelo regimento interno. Camaragibe fica assim, com a Câmara Municipal parada. Estamos na metade do mês de janeiro e os vereadores ainda não começaram a exercer a função para a qual eles foram eleitos. Os vereadores alegam que estão em recesso e, mesmo assim, estão atendendo nos seus gabinetes. Não é o que pensam os moradores de Camaragibe. Eles querem que os vereadores que elegeram tenham uma atuação mais efetiva.
Já não entrou, já não ganhou, já não sabe o que ganhou, então já é tempo de dar continuidade às coisas que precisa. Eles têm que começar a trabalhar para botar o comércio para girar para tudo, né? A gente paga nossos impostos, quer ver a situação melhorando cada vez mais, mas infelizmente... É falta de competência. Quero ver a capacidade dele trabalhar. Saber o porquê, viu? Essa demora toda, né? Que já era para estar agindo, né? Depois do intervalo, editais selecionam projetos de tecnologia para estudantes e microempresas. E os detalhes da venda da SAF do Santa Cruz, que promete dias melhores para o tricolor. O NE2 volta já. Janeiro é mês de férias, mas também de gastos com material escolar do novo ano letivo. E pesquisar antes de comprar pode fazer toda a diferença. O sortimento tem que ser grande. A época do ano, por si só, já chama o freguês, tanto para o setor de venda em atacado, importante para quem vai comprar para revender, quanto para o varejo. Mas quem não quer ter muitas opções para escolher? A loja existe há 7 anos. E os donos têm visto as listas de materiais escolares se modificarem com o tempo. Eles vêm explorando muito o material didático, né? Brinquedos, certo? Alguns implementos educativos, como brinquedo de montagem, coisas que não eram exploradas anteriormente, né? E a cada ano que se passa, há um foco maior nesses itens. Além do que as escolas pedem, tem aqueles itens que caem no gosto do pessoal. Este ano, o caderno inteligente, mesmo mais caro que outros cadernos, é um queridinho. Quando ele estiver no fim, o dono pode guardar a capa e preencher com folhas novas. Outra febre da temporada é a chamada papelaria fofa. Caneta, lápis, borracha, apontador, tudo que a gente já conhece, só que com uma carinha fofa mesmo, não tem palavra melhor que essa para descrever. Assim que passou o Natal, esta livraria focou nos estudantes. No dia 26 de dezembro, a gente prepara a loja, tira toda a livraria do piso principal e transforma numa papelaria, que é o grande foco do momento. Cliente na loja não falta. E todos precisam estar com os bolsos abastecidos, porque comprar tudo que está na lista não sai barato. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares indica que os custos dos materiais aumentaram por causa de fatores como inflação e alta do dólar, por exemplo. A associação estima que esse aumento deva ficar entre 5% e 9% agora em 2025. Tem como escapar dessa despesa? Não tem, né? Mas existem formas de suavizar a pancada do gasto. Principalmente se a pessoa usar o conceito de uma palavrinha que é planejamento. E fazer gastos de maneira organizada nesta época nem sempre é fácil. Planejamento adequado é a pessoa pesquisar antes, né, pesquisar bastante os produtos, ir mais de uma loja, né, pesquisar na internet e depois disso fazer o planejamento, se consegue pagar à vista ou parcelar no mínimo de parcelas possível. Isso seria o ideal, desde que a parcela cabe no bolso e não comprometa o orçamento da família. Roberta começou a gastar com o material escolar de Pedro faz tempo. Quando eu recebi o 10º já foi comprando os livros, a papelaria, agora só faltam poucas coisas. Os colégios vendem boa parte dos materiais que pedem na lista. Aliás, esqueça aquela lista de papel. Muitas vezes, atualmente, ela está no celular. Sempre há alguma coisa que as famílias precisam comprar nas lojas. Camila disse que criou estratégias para não gastar mais do que deve. O grosso, que eu pesquiso primeiro na internet, depois eu venho aqui. Quando eu comparo o preço e vejo que na internet está mais em conta, eu compro na internet. Mas alguns materiais específicos eu deixo ele escolher, tipo caderno, lápis de cor, o lápis que ele vai usar, né, durante o ano. Ela deu ao filho, Enio, a oportunidade de fazer as escolhas dele, com limites. Eu não posso pegar tantas coisas assim. Eu já tenho estojos, não posso pegar outro, já tenho bolsa. E eu só posso escolher um caderno desse. E o Procon Recife tem orientações importantes sobre a compra do material escolar. Quem traz os detalhes é o repórter Ivan Duarte. Ivan.
Oi, Mário. O ano letivo aqui em Pernambuco, tanto para a rede de ensino municipal quanto estadual, começa no início de fevereiro, portanto, os pais ou responsáveis têm aí o mês de janeiro inteiro para programar a compra dos materiais escolares. E justamente por isso, o PROCON aqui de Recife fez algumas orientações para que os pais possam, então, adquirir esses materiais sem ter ali uma exigência exacerbada, uma exigência que não pode ser cobrada pelas escolas. Eu vou conversar agora com o André Azevedo, ele é secretário executivo de Defesa do Consumidor aqui do PROCON. André, obrigado por receber a gente, seja bem-vindo. A escola pode, por exemplo, determinar o local onde que os pais devem comprar a lista de material ou isso é proibido? Não, as escolas, a lista de material ela fica limitada a material, não pode ser material de uso coletivo nem indicar o local. Ela pode sugerir, indicar aquele tipo de material, aquele local, mas assim, a escolha sempre é do consumidor. O consumidor vai poder escolher em outro local que achar mais barato, que achar melhor e utilizar um material equivalente. Com relação a itens como de higiene ou itens de uso coletivo, as escolas podem cobrar ou não? Não, a legislação proíbe totalmente essa cobrança. Esses materiais têm que estar inclusos, os custos desse material têm que ser arcados pela escola, junto com no custo da mensalidade. Então, não pode constar na lista de material escolar esses materiais de uso coletivo. E aí a gente está falando, por exemplo, se o senhor puder citar para a gente alguns itens assim, só para alertar mesmo. É o material de limpeza, giz de quadro, aquele que ele vai usar, o professor vai usar, aquela caneta que ele marca o quadro, cartucho de impressora, folha de papel, fotocópia, esses materiais são materiais de uso geral da escola, não pode ser colocado na lista de material escolar. Perfeito. Passa as últimas orientações para os pais que vão, então, agora encarar a lista de material escolar, por favor. Janeiro é um mês que todo mundo tem muita despesa, né? Então é importante fazer pesquisa, pesquisar, olhar na internet, olhar nas lojas, olhar em loja física, aproveita janeiro aí para fazer esse exercício de pesquisa e fiscalização e fica atento ao conteúdo dessa lista. Verifica se não tem nenhum item lá que está colocado, que está indevidamente, faz esse questionamento e se por acaso se deparar com alguma situação, procura aqui o PROCON Recife, nós vamos estar à disposição para atender. Perfeito, muito obrigado pela participação aqui com a gente. PROCON Recife, que está na Rua do Imperador, número 491, aqui de onde a gente fala. O atendimento pode ser feito aqui, como em outras unidades do Compass também aqui no Recife. Vou voltar ao estúdio com você, Mário. E 2 editais estão selecionando projetos de estudantes de graduação e de micro e pequenas empresas. A repórter Lilian Oliveira tem as informações. Oi, Lilian, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para todo mundo que está assistindo. Estou com o Kenis Bonatti, que é secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, e vai falar para a gente, né, sobre esses 2 programas. Secretário, quem é que pode se inscrever, até quando? Boa noite. Boa noite, Lilian, boa noite a todos. Bom, nós estamos com 2 programas abertos, com edital lançado dentro da nossa vinculada na FACEP. Então, já vou até dizer aqui, www.facep.br, que é justamente o Compete Soluções e o Compete Superior. O Compete Superior ele é destinado para as ICTs do estado de Pernambuco, um projeto de um edital de 2,5 milhões, onde vão ser aceitas até 50 propostas. Então, a gente vai conseguir recepcionar 50 propostas. E aí, as ICTs vão poder contratar os alunos de graduação que fazem ciência da computação, engenharia, matemática. Já o Compete Soluções, ele é justamente para ajudar micro e pequenas empresas. Então, são 2 faixas, um projeto também de um edital de 2 milhões, são 2 faixas e em cada faixa são 8 projetos e aí as empresas contempladas vão poder desenvolver e melhorar toda a parte de ciência e tecnologia que ela está trabalhando dentro da empresa. Tem que apresentar a proposta, né? Sobre o quê? Quais são esses projetos? Olha, dentro da estratégia do governo, que nós anunciamos em dezembro, no dia 20, 1 bilhão de investimentos aqui em Pernambuco. Então, esses programas já estão contemplados dentro desse processo. As propostas, elas precisam ser submetidas de acordo com o que está projetado no edital e sempre levando em consideração que o nosso objetivo, o nosso foco é trabalhar o direcionamento para ciência, tecnologia e inovação. Então, tanto no Compete Superior para os bolsistas que vão estar trabalhando, quanto para o Compete Soluções, que é com as empresas. Kenis Bonatti, muito obrigada pelas informações. Lembrando que as informações dos editais, estão no site da facep.br. Mário. Obrigado, Lilian. E na Zona Sul do Recife, uma colônia de férias de graça estimula o desenvolvimento de crianças autistas com atividades. Eita, que um banho de piscina ajuda a refrescar esse calorão. Essa aula de natação é uma das atividades da colônia de férias do Instituto do Autismo.
Rosângela matriculou o filho Isaac, de 6 anos, assim que soube da oportunidade. Ele fica à vontade na piscina. Ótimo, muito ótimo. Já fiquei muito feliz porque terceira vez que eu venho aqui, para mim é bom, para ele também é bom, porque ele se diverte, toma banho e de graça melhor ainda, né? A colônia de férias é só para crianças autistas. Para conseguir uma vaga, o responsável pela criança tem que apresentar um laudo na hora da inscrição. Até o dia 24 de janeiro vai ter muita brincadeira no instituto que fica em Boa Viagem, na zona sul da cidade. Durante as férias, a vida muda completamente e, viajando ou não, os dias de folga ficam diferentes mesmo. Para crianças autistas, essa mudança na rotina é complicada demais, porque mexe com o dia a dia. Aí é fundamental planejar atividades como essas, para não interromper o desenvolvimento delas. É preciso ocupar o tempo dos meninos e meninas. Quais são os ganhos dessas crianças? Diversos, ganhos sensoriais, ganhos de equilíbrio, ganhos emocionais. Ele vai aprender a brincar cada vez mais e com isso sociabilizar. Ele vai aprender a respeitar regras, vai aprender a cada vez mais o certo e o errado, vai aprender a dar vez ao outro. Então, o brincar, na verdade, é uma grande ferramenta de desenvolvimento. As atividades acontecem pela manhã e à tarde. É por isso que a quadra de futebol de areia está sempre movimentada. Também tem pula-pula. A pintura estimula a concentração. E a dança é para gastar energia mesmo. E aqui também é uma coisa que as pessoas aprendem a se comportar. E algum dia eles saem daqui e ficam melhores, sabe? Elas passam com essas loucuras que elas tivem. Você prefere ficar aqui brincando ou ficar em casa nas férias com o celular na mão? Ficar aqui brincando, cara. Por quê? Porque ficar no celular vicia, dói a mente. O que é que você mais gosta? Eu participo de ver as pessoas brincando, ver o comportamento dela, ver ela bem. O Santa Cruz assinou a proposta vinculante para se tornar uma SAF. Os investidores prometem investir R$1 bilhão em até 15 anos. A festa da torcida do Santa ontem à noite em frente ao Arruda parecia, mas não era a festa de um título. A sensação é que o clube está sendo fundado hoje, nesse momento. O Santa Cruz assinou a proposta vinculante para a venda de 90% da SAF do clube. É uma espécie de pré-contrato com multa, caso alguém desista. E prevê melhorias no centro de treinamento, no estádio do Arruda e, claro, no futebol. O investimento é de R$1 bilhão em 15 anos. É como se fosse uma projeção, é como se fosse uma ideia do que a gente consegue trazer para dentro do clube. Eu tenho um compromisso de R$1 bilhão, ok? Menos não vai ser, pode ser mais. Ainda não existe uma data para que a SAF seja concretizada. Ela ainda vai passar pela aprovação dos credores da recuperação judicial, do Conselho Deliberativo do clube, da Assembleia dos Sócios. Mas a expectativa de todos por aqui é que os primeiros investimentos já sejam feitos para a Série D deste ano. É uma das coisas que nós temos como alvo, né? Conseguir já fazer alguma coisa para a Série D. Com certeza, isso já é uma coisa que a gente já está dentro do nosso planejamento. Mas, de novo, não depende só da gente, né? Se dependesse só da gente, a gente já teria começado bem antes. Para a torcida, a esperança de um futuro melhor está de volta. E é como se o dinheiro já tivesse na conta. Eu sou bilionário! Acabou! Se eu estiver sonhando no eu não quero acordar! E nós encerramos o NA2 de hoje com imagens ao vivo da chuva. Atenção para os motoristas. Para você, boa noite. Até amanhã.